Graça e paz, abençoados, eleitos do Senhor, mais que vencedores. Eu sou o pastor Fledson Alves, da Igreja Viva em Graça, Ministério em Graça, localizado na rua Barão do Rio Branco, 2145, centro de Fortaleza, estado do Ceará, nordeste do Brasil. Estamos com você para mais um Flash de Graça. Hoje, continuando o tema, Deus é soberano. Mas hoje falaremos, Deus é soberano na salvação. Salvação eterna, claro, óbvio. Deus é soberano na salvação eterna. Já falamos que Deus é soberano na criação. Já falamos que Deus é soberano sobre os animais. Deus é soberano sobre a matéria inanimada. Deus é soberano sobre anjos bons, anjos maus. Deus é soberano em todas as áreas. Hoje queremos falar da soberania de Deus específica ou especificamente na salvação eterna. E eu quero compartilhar com você o versículo que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: que nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Meus amados, eleitos de Deus, mais que vencedor, quando vamos estudar sobre salvação na Bíblia, e especificamente salvação eterna, nós vamos ver Efésios 2, 8 e 9, pela graça, sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Nós vamos ver vários textos falando de salvação e de salvação eterna, onde a salvação é tributada especificamente a Deus. Por exemplo, se pegarmos o estudo completo, vamos ver que Deus nos criou, nos escolheu, nos predestinou, nos chamou, justificou, santificou, selou, salvou, regenerou, glorificou. É simples encontrar na Bíblia texto que diz que ele salvou, escolheu, predestinou, chamou, justificou, regenerou, perdoou, salvou. Pastor, observei que os verbos estão todos no passado. Claro, porque já se cumpriu. Foi na cruz. E aqui em 2 Timóteo 9, que nos salvou. Não vai salvar, salvou. E nos chamou, não vai chamar, já chamou, com santa vocação. Agora, nós fomos chamados com a santa vocação. Nós fomos chamados e salvos para dar frutos. Nós fomos chamados e salvos para desenvolver a salvação. Nós fomos chamados e salvos para viver uma vida de santidade. Eu defendo que o salvo desenvolve a salvação, que o eleito dá fruto, que o salvo tem fruto de salvo, que o predestinado vive como um predestinado, que o justificado tem fruto de justiça. Ah é, pastor? Sim, claro. Então, nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Olha, você deve ter boas obras porque é salvo. Você deve ter bons frutos porque é eleito. Você deve desenvolver a salvação porque é salvo. Salvação não é para ser salvo. Salvação é porque, boas obras não é para ser salvo. Boas obras é porque somos salvos. Quer uma prova? Efésios 2, 8 a 10. O capítulo é 2, versículo 8 a 10. Pela graça, sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Aí ele vai dizer no versículo 10, pois somos criaturas dele, feituras dele, melhor dizendo, Efésios 2:10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus,
para andar em obras que ele preparou de antemão. Ah, eu sou salvo, não é mediante as minhas obras. Fui criado por Deus para andar em obras que ele preparou de antemão. Então as boas obras não é para ser salvo. As boas obras é porque somos salvos. A santa vocação não é para ser salvo. A santa vocação é porque somos salvos. Aí ele vai dizer, mas não é segundo as suas obras, mas conforme a sua própria determinação. Ele escolheu, predestinou, chamou, justificou, salvou. Ele determinou isso. Aí ele vai dizer o seguinte, sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Deixa eu lhe dizer uma coisa muitíssimo interessante. Salvação, ela começou antes da fundação do mundo. Salvação se materializou na cruz. Salvação se manifestou na tua vida quando você conheceu o Evangelho. Mas salvação é para sempre. E Deus é soberano na salvação, porque a Bíblia vai dizer em Filipenses 1,6 que ele começou a boa obra e ele conclui. A Bíblia vai dizer em Filipenses 2,13 que ele efetua em vós tanto querer como realizar. Então, salvação é obra soberana de Deus. A graça de Deus, ela reina. Romanos 1, ou Romanos 11, Romanos capítulo 11, versículo 4 a 6. Vamos ver. Já que a salvação é por graça, a graça de Deus reina. Romanos capítulo 11, por favor, versículo 4 a 6. Que diz assim a palavra do Senhor. Que ele disse, porém, a resposta divina. Reservei para mim 7.000 homens que não dobrarão os joelhos diante de Baal. Paulo está retratando o que aconteceu com Elias. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, naquela época, e podemos trazer para a atualidade. No tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, graça já não é graça. Então, um remanescente eleito segundo a eleição da graça, e é por graça, não é por obras. A graça de Deus, ela chama eficazmente. A Bíblia vai dizer que foi o Senhor que nos chamou. Foi o Senhor que começou a boa obra. É o Senhor Deus que vivifica. O chamado parte de Deus. Pastor, e o livre-arbítrio? Que livre-arbítrio? Não existe. Para escolher Deus ou rejeitar Deus? Não. A Bíblia vai dizer que é Deus que chama. É Deus que escolhe. Não depende do homem. Você quer ver? Romanos capítulo 9, versículo 16. Romanos 9, 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz, para isso mesmo te levantei Faraó, para mostrar em ti o meu poder, para que meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tenha misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Então, a graça reina no chamado, mas quem chama é o Senhor Deus. Quem escolhe é Ele, quem chama é Ele. Ah, mas a palavra vai falar que a graça de Deus, ela chama eficazmente. Por exemplo, na questão de Paulo, Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, Atos capítulo 9, foi ele que decidiu querer Jesus? Ou foi Jesus que se revelou a ele e o chamou? Claro que foi ele que chamou. Aí, o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 1, vamos lá. Gálatas, capítulo 1, versículo... Vamos ler a partir do versículo... versículo 15. Gálatas 1,15. Quando, porém, o que me separou antes de eu nascer,
e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne e sangue. Então o Senhor Deus se revela para ele no caminho de Damasco, ele cai do cavalo, o Senhor o chama, depois ele vai escrever aos Gálatas 1:15 e 16 e vai dizer: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, separou antes de eu nascer, o que é isso? Escolha, eleição, predestinação. E me separou, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou no tempo oportuno, pela sua graça. Então quem escolhe Deus, quem chama Deus, quem salva Deus? Pastor, quem salva é Deus? Sim. Você quer ver? Vamos ver o que está escrito na palavra em 2 Tessalonicenses 2:13. 2 Tessalonicenses 2:13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito, fé na verdade. A quem que escolheu? Deus. Para quê? Para a salvação, desde o princípio. Quem chamou e escolheu antes de nascer? Deus. A obra de Deus, no que diz respeito à salvação, é soberana. É Ele que cria, Ele que escolhe, Ele predestina, chamou, justificou, salvou, glorificou. A obra está consumada. Aí você vai dizer, pastor, não está isso na Bíblia? Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 29 e 30. Olha o que diz a Bíblia. Vamos à palavra. Romanos 9, ou melhor, Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, e ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos predestinou, a esse também chamou. E aos chamou, a esse também justificou. E aos justificou, a esse também glorificou. A obra está completa. O Senhor fez, está feito. Criação, escolha, predestinação, chamou, justificou, salvou, selou, glorificou. Deus é soberano na salvação. Como nós lemos em 2 Timóteo 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, não vem de obra, não vem do homem, não é decisão do homem, não vem de vós, é dom de Deus. Romanos 9, 14 em diante vai dizer, não depende de quem quer, não depende de quem corre, depende de Deus usar de misericórdia. Então, meu amado, quem é salvo em Cristo, salvo para sempre. Por quê? Porque Ele deu vida eterna. João 10, 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna, é para sempre. Você vai ver na Bíblia a obra completa sobre salvação. Por isso nós defendemos, uma vez filho, filho para sempre. Uma vez escolhido, escolhido para sempre. Uma vez eleito, eleito para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez na mão de Cristo para sempre. Porque Paulo vai dizer na continuação de Romanos 8, 29 e 30, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Somos como ovelhas, conduzidas ao matadouro todo dia. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Aí Paulo vai dizer, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma vez escolhido, escolhido para sempre. Uma vez predestinado, predestinado para sempre. Uma vez eleito, eleito para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez justificado, justificado para sempre. Uma vez na mão de Cristo para sempre. Uma vez selado, selado para sempre. Uma vez regenerado, regenerado para sempre. Uma vez santificado, santificado para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez glorificado, glorificado para sempre. Assim está escrito,
Assim nós cremos, graça e paz a todos.